Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos iniciar mais uma aula e hoje nós vamos falar sobre características de cada fase, de cada turminha aí dos nossos pré-babies, né? Falando um pouquinho sobre as atividades, né? O que vai incluir nessas atividades e também sobre as características aí das nossas crianças. Então, o tema da nossa aula de hoje são fatores importantes para cada fase. Então, para a gente começar, vou falar um pouquinho aí, ó, vocês podem visualizar aqui nos slides, as atividades motoras cognitivas, né? Que nós separamos as atividades motoras cognitivas e as atividades artísticas. Dentro de atividades motoras cognitivas, o que nós vamos ter? Nós vamos falar sobre lateralidade, sobre equilíbrio, sobre consciência corporal, raciocínio. Também vamos trabalhar os sentidos com as crianças, agilidade e também espaço e tempo, né? Então, atividades espaço-temporais ou temporoespaciais também chamadas, né? Não são todas as atividades que nós vamos trabalhar para os 3 níveis, né? Nós vamos ver aqui que tem atividades que, por exemplo, para crianças de 1 ano e 5 meses a 2 anos, não são interessantes por causa da fase de desenvolvimento motor dela. É isso que nós vamos olhar nessa aula, tá? Nós falamos também, né, sobre as atividades artísticas. Dentro de atividades artísticas vai entrar musicalidade, expressão cênica e interpretação. Então, antes de a gente falar de cada nível, falar sobre cada turma, né? É importante a gente falar sobre alguns cuidados importantes que a gente precisa ter. Por exemplo, materiais pequenos demais, né? Então, a gente tem que cuidar com isso, se os materiais não têm pecinha, se não tem como picar a criança, colocar na boca, né? Porque às vezes 1 minuto de distração, de trocar uma música no som, pode causar um acidente. Então, a gente tem que cuidar com isso, tá? Disputa por material, se tem material suficiente para todas as crianças, né? Tem etapas ali, por exemplo, pré-baby 1, que não é legal a gente trabalhar com material dividido, né? Porque as crianças são mais individualistas e isso pode gerar um desinteresse. Então, é legal ter material para todas as crianças. Questão de tempo ocioso, o maior cuidado é nas trocas de música, né? Mexer no som, se as playlists não estiverem bem organizadas. As playlists devem estar as músicas devem estar em ordem, só para você passar para frente ou voltar da forma mais rápida possível, para que não se perca tempo na aula, né? E também não se perca o cuidado, o olhar em cima das crianças, né? Um outro ponto também, gente, é muito importante que se a atividade a ser executada estiver mal planejada, isso, além de trazer uma desmotivação por uma falta de participação das crianças, às vezes isso vai se tornar visível aos pais e você pode, inclusive, perder alunos, porque às vezes os pais podem achar que não está tão favorecendo, aquela atividade não está favorecendo tanto o desenvolvimento do seu filho. Então, quando as atividades estão bem planejadas, estão bem organizadas, o professor está organizado em sala, você, além de fazer um bom trabalho e mostrar o seu bom trabalho, né? Você cativa os pais, você cativa a comunidade e essa notícia geralmente se espalha e você ganha mais alunos. Então, é bem importante ter esse compromisso. Então, vamos falar um pouquinho sobre as características do pré-baby 1, né? A criança de 1 ano e 5 meses ali até os 2 anos. Então, primeiramente, gente, a criança começou a aprender a andar faz pouco tempo. Então, às vezes a criança de 10 meses até 1 ano e 3 meses é o período que a criança aprende a andar. Então, se for olhar as crianças que podem estar ali, né, com 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses, aprendendo a se soltar da mão, né, a andar sozinho, ela tem muito pouco tempo de prática em andar, né? Então, assim, ela vai estar começando a descobrir os passos mais acelerados, a corridinha, né? E ver se vai ser muita novidade. Elas vão querer correr dentro de sala, né? Dar essas corridinhas, esses impulsos, né? E é normal. Então, a gente tem que procurar atividades que instigue isso, que eles pratiquem isso também, né? E não ter atividades que possam tirar eles desse senso de equilíbrio, querer fazer atividades de subida, sem muita coisa, né? Então, a gente pode colocar, sim, algumas atividades com objetos de passar, né? De dificuldade, mas não de muitos obstáculos, né? Então, a gente tem que respeitar essa fase ainda da criança estar descobrindo o seu equilíbrio próprio com os 2 pezinhos no chão, de estar de pé, de estar na posição ereta, tá?
A criança ainda também está reconhecendo o seu próprio corpo, ela está aprendendo sobre o seu corpo. Então, atividades sensoriais, atividades sobre falar sobre as partes do corpo, né, ombros, joelhos, mãos, dedos, né, que movimente, que ela consiga perceber isso, são legais para fazer nessa etapa, né? A criança nessa fase ela está iniciando a sociabilização, né? E a interação social. Ainda ela não desenvolveu ainda, né? Depois dos 2 anos que ela começa a desenvolver a empatia. Então, a atividade ela tem a maior necessidade no momento ainda de brincar, interagir com adultos, né? Porque ela tem ainda como referência pai e mãe, né? O senso familiar que são adultos, né? Então, as crianças não têm muita preferência ainda até os 2 anos de brincar com outras crianças. Você pode ver se você colocar reunir crianças dessa idade, elas não interagem muito ainda, tá? Então, é porque elas estão aprendendo ainda a lidar com outras crianças. Elas preferem brincar com adultos. Então, você vai ver que quem é o centro da atenção da atividade é o professor nesse momento e não as outras crianças. E por isso, né, atividades muito interativas podem não ser atrativas para eles. Então, atividades um pouquinho mais individualizadas, ainda até os 2 anos, né? Lógico que a gente vai pôr uma atividade ali em roda para eles terem mais esse contato também com outros, porque eles estão aprendendo a se sociabilizar, né? Mas a fase de sociabilização mesmo inicia praticamente depois dos 2 anos, que eles têm maior interesse por isso. O foco, então, para esse ano, né, para essa atividade até os 2 anos, é o reconhecimento corporal, sensitivo, sensorial, né? Do seu próprio corpo, do seu próprio espaço, né? Então, assim, não ainda atividades de espaço temporais, né? Porque ainda não tem tanta essa consciência, né? Mas uma questão de atividades mais sensitivas internas, né? Que eles têm do seu próprio corpo. Também a comunicação, como a comunicação ainda não é muito elevada, tanto com outras crianças como com o professor, né? São palavras mais limitadas, frases mais limitadas nessa idade ainda, né? Então, atividades que precisam de muita interação de resposta deles também pode criar uma desmotivação, né? E pode não dar muito certo dentro dessa turma. Então, tem atividades mais objetivas de eles fazerem algo que não precise de tanta comunicação assim, né? Certo? Uma coisa importante também dessa faixa, né? Eles estão com fraldas, né? Então é legal sempre comunicar aos pais, pedir para que eles venham com a fraldinha limpa, cheguem com a fraldinha vazia, né? Para que durante a aula você não tenha que se preocupar com isso, certo? Então vamos falar um pouquinho agora sobre o pré-baby 2, 2 anos para 3 anos, né? Nessa faixa, a criança está na fase de desfraude, começando a querer usar somente o banheiro, então pode acontecer alguns casos que a criança quer sair, quer ir no banheiro, quer voltar, por isso é legal ter os pais sempre por perto, né? Estou falando de escola de dança, ter os pais na porta esperando ali para que você consiga dar continuidade à sua aula sem ter que se preocupar em levar ninguém no banheiro. Tá? Mas muitas crianças vão estar de fralda ainda também, certo? Durante esse ano tem essa adaptação. A criança agora tem maior mobilidade, já tem maior controle corporal, do caminhar, do correr, então você pode fazer atividades, né, em pular de um pé só, de um pé para o outro, de correr, né, mudanças de direções, a lateralidade, a agilidade pode entrar um pouquinho mais nessa faixa. Nessa fase também, a criança já consegue pular com os 2 pés juntos, então a gente pode incluir atividades com obstáculos assim, né, para trabalhar inclusive esse controle corporal, esse controle motor. A criança também, ela já tem mais controle da mão, então foi uma fase que a criança já está começando a aprender a comer sozinha, né? Então já tem esse controle de levar a comida na boca, né? E isso nos facilita também em atividades manuais, né? Que possam utilizar um objeto, de passar um objeto para a mão, né? Então, assim, a gente pode explorar um pouquinho mais atividades assim, de maior controle, tá? Uma outra coisa importante dessa fase, que a criança agora busca um pouquinho mais a sociabilização, busca se comunicar um pouquinho mais com as outras crianças, né? Está numa fase falando um pouquinho mais, então ela vai
perguntar mais as coisas para o professor, vai querer contar, começar a falar algumas coisas para o professor e também vai querer conversar um pouquinho com as outras crianças, né? Não é ainda uma comunicação extremamente ativa, como nós vamos ver no próximo nível, né? Mas sim, as crianças já estão mais participativas, mais sociáveis, já estão dividindo mais, criando aquele grau de empatia, né? De dividir alguma coisa, de fazer algo junto, né? Então, de descobrir dar a mão, você vai ver situações, às vezes, as crianças somente, tipo, pegando na mão do outro e sorrindo uma para outra, né? Então, são interações, né? Que parecem bobas, às vezes, assim, pra gente, tipo assim, a criança só tá fazendo isso, mas para ela realmente, ela tá desenvolvendo ali, né? Empatia pelo próximo, né? Comunicação visual, né? Comunicação verbal, né? E entendendo também expressões faciais das outras crianças, né? Então, são coisas que eles estão em desenvolvimento. E falando aí do nosso pré-baby 3, nossas crianças de 3 para 4 anos, agora elas chegam numa fase, ainda estão em fase de desfraude algumas, né? Mas já estão um pouquinho mais independentes, né? Já estão até, inclusive, começando a querer pôr peça de roupa sozinha, tirar roupa de sozinha. Então, às vezes, casaco na aula, elas vão querer tirar sozinha e mexer nos casacos, né? Então, pode ser, inclusive, atividades que a gente pode estimular, né, esse trabalho, né, de pôr roupa, tirar roupa, né? Lógico, não vai fazer as crianças ficarem peladas na sala, mas vai fazer atividades de vestir algo por cima, né, abotoar, né? São atividades legais também, manuais, que a gente pode estar desenvolvendo e criando também, ajudando a desenvolver a independência, tá? Nessa fase agora, eles estão muito mais participativos, mais interessados, né? Então, mais motivados a participar e nessa fase da comunicação, né, começa-se a fase dos porquês, né? Começa muito o porquê fazer essa atividade, o que nós vamos fazer hoje, né? O que vai ter de novidade. Então, eles estão mais interativos, inclusive interativos com os colegas, né? Então, vai ter mais falação, vai ter mais conversinha, né? Nessa turminha. Então, eles são mais curiosos, né? Então, material novo, tudo isso para eles é legal, né? Então, a criança nessa idade também, eles estão para realizar proezas, né? Então, se você não tiver atividades interessantes que tenha desafios, né? Eles querem ser desafiados, né? Então, pode acabar a aula virando monótono e a criança começar a não querer mais ir. Então, sempre proponha desafios não muito difíceis que eles não consigam realizar e também não muito fáceis que vá se perder o interesse logo, tá? Então, tem que estar sempre na medida certa, né? Então, já consegue correr com segurança, mudar de direção, pular de um pé para o outro, né? Então, agora nós podemos começar a fazer um pré-entry mesmo, né? Ao baby class, né? Ter uma atividade um pouquinho mais de alongamento, ter um pouquinho mais dessa interação, tá? Não podemos deixar de falar também, né? Sobre a organização dos materiais, né? Sobre a organização das músicas, volto a repetir. De extremamente importância, o professor ter seus materiais bem organizados, bem limpos, né? Estar em dia com seus materiais, né? Estar ali o material pronto para iniciar a aula, as músicas, o CD, pendrive, né? Que vai utilizar, ou se vai usar a playlist no Spotify, esteja pronta, né? Organizada na ordem que vai utilizar para evitar tempo ocioso em sala, tá? Muito importante isso para não se perder tempo da atividade, também não se perder a atenção em cima dos alunos. E também de extrema importância que as atividades estejam dentro dos objetivos, né, que esteja bem claro esses objetivos e também uma forma de avaliar o desenvolvimento das nossas crianças dentro de sala. Então, a gente encerra a nossa aula aqui. Eu espero que vocês busquem atividades dentro desses conceitos para cada nível, né? E nas próximas aulas nós vamos falar um pouquinho sobre algumas atividades que podem ser feitas, né? E vamos assistir também alguns vídeos aí de trabalhos sendo realizados para essas idades, para vocês poderem tirar ideias, né? E ver também como pode ser trabalhado dentro de sala.